Eu queria abrir aqui, ler com vocês, meditar na palavra do Senhor esta noite, no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Se você puder me acompanhar pela projeção. A leitura vai ser um pouco extensa, mas é necessário. Assim diz a palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fica esse versículo primeiro no seu coração, tá? Guarde isso aí. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe de Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai, nessa tua força, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante a ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhes apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão
que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto como a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe disse. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate. E os abisrehitas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon, Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Senhor, em nome de Jesus, é a tua palavra que nós lemos, Senhor. Esta palavra, ela é bendita, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder. E peço ao Senhor, ó Pai, que esta palavra venha edificar a tua igreja esta noite, Senhor. Que a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, possa receber algo que vem apenas do Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Meus irmãos, acho que a maioria sabem que esse livro de Juízes, o tempo de Juízes, foi um tempo complicado na vida de Israel, no tempo de Israel. Israel, o povo de Deus, estava sem referência, não tinha referência.
Ali as pessoas faziam o que queriam. Né? Não tinha sacerdote, o negócio estava complicado, não tinha rei. Né? E ali as pessoas perderam a noção. É como se não tivessem mais igreja. Né? E ali o pessoal, as pessoas, o povo de Deus, o povo de Israel, ficou, né, de certa forma, ficou sem proteção. Ficou sem proteção alguma, e ao longo do tempo foi passando, essas pessoas começaram a perder a referência com Deus. E por conta dessa falta de referência, de reverência, de ter um certo cuidado, de receber o alimento adequado que vinha dos profetas e tal, eles perderam. Eles saíram do propósito do Senhor. É aquele povo que não orava mais, é aquele povo que não buscava mais, virou uma bagunça. Não tinha mais ordem. Né? E nós sabemos que tudo que perde ordem vira caos. E foi exatamente que Israel estava vivendo naquele tempo, um tempo de caos. Né? E o povo de Israel, por conta desse caos, né, na sua estrutura espiritual, na sua estrutura religiosa, assim dizendo, eles passaram por um momento muito delicado, eles passaram por crises. E por conta desse caos, dessa falta de proteção, a Bíblia fala que os inimigos de Israel aproveitavam disso. A gente percebeu aqui que os midianitas estavam saqueando Israel. E de uma forma muito severa. A Bíblia fala que não tinha nem número, mas diz que quando os midianitas iriam atacar Israel, eram como gafanhotos, né? Muitos gafanhotos para tomar tudo aquilo que eles produziam, tudo aquilo que eles plantavam. E eles estavam passando por dificuldade. Né? Eu acho que, imagine só, você trabalha, você luta, que não é fácil, o dia a dia, aí de repente vem uma pessoa, rouba tudo de você. Aí você para pensar, fica triste, levanta, né? Começa a produzir de novo, começa a trabalhar de novo. Aí na hora que você consegue, com muito suor, aquilo que você conseguiu com o trabalho das suas mãos, vem de novo, o inimigo vai e toma de você. E assim durou 7 anos. Nós lemos aqui, foi 7 anos assim, irmãos. O povo sofrendo, o povo levando muitos prejuízos. Né? Não tinha nada, eles estavam, né, não sabiam o que fazer. E o povo clamou ao Senhor, cansou. Né? Aí, na crise, quem que eles vão buscar? Né? Diante da crise, quem que a gente busca? Diante dos problemas, diante de uma falta, a gente busca quem? Deus. Quando a gente sabe que nós não temos condições de resolver os problemas que nós temos, a gente vai atrás de quem? De Deus. Né? Geralmente é assim. Geralmente, quando as coisas estão no nosso controle, a gente, né, confia em nós. Somos assim, queridos. Nós somos humanos. Né? A gente tem controle. Quando a gente consegue ter esse controle, a gente se sente, né, de certa forma, seguro. Mas aqui não. Aqui, essas pessoas não tinham segurança, estavam cansadas, só levando prejuízo. Já não sabiam mais o que fazer. E a Bíblia fala que eles clamaram o Senhor. E de repente Deus, diante da sua soberania, do seu amor, né? E sabemos também que foi uma permissão de Deus aqui, tudo isso que estava acontecendo. Vocês sabem, entendam que muitas coisas que nós passamos na vida, naquilo que se diz que é problema ou ruim, existe, de certa forma, Deus não esquece da gente não, irmão. Deus está ali, olhando para nós. Deus está ali, nos observando. Existem algumas coisas que Ele permite que nós passamos. Mas diante da graça do Senhor, diante de ver a aflição do seu povo, dos seus filhos que estavam ali, passando por dificuldade, e eles clamando ao Senhor, a Bíblia fala que Ele foi de encontro a essas pessoas. Ele encontrou, Ele foi. Ele foi ali. Ele viu a necessidade. A Bíblia fala que um anjo apareceu ali para o seu povo.
e disse: estou contigo, estou com vocês. E ele, de repente, escolhe uma pessoa para ser a resposta de Deus para toda aquela, para tudo aquilo que, para acabar com todo aquele sistema, para destruir esse povo poderoso que até então eram os midianitas. Escolhe um homem, Gideão, né? E esse Gideão aqui, a Bíblia fala que ele, na hora que o anjo de Deus apareceu para ele, a Bíblia fala que ele estava malhando trigo no lagar. Né? Malhando trigo no lagar. E eu não sei se vocês conhecem, né, o processo de malhar trigo. Malhar trigo. Como é que malha trigo? O processo de malhar trigo naquele tempo era um processo em que as pessoas batiam o trigo, ficavam batendo o trigo, né, para separar o grão da palha. Mas essa batida do grão da palha, eles batiam para que, quando o vento passasse, essa palha saísse e ficasse só o grão. Mas a Bíblia fala que ele estava fazendo isso no lagar. E o que era o lagar? O lagar, irmãos, era como se fosse um tanque. Um tanque. E esse tanque, esse lagar, naquele tempo lá, as pessoas usavam esse lagar para pisar em uvas. Pisar em uvas. Ou seja, então o Gideão ali, ele estava malhando trigo ali, num buraco, num tanque. E de certa forma, a palha não saía. Porque não estava num espaço aberto. E por que Gideão estava fazendo isso? Porque Gideão estava com medo, irmão. Gideão, ele estava escondido. Gideão, ele estava, né, enclausurado. Gideão, ele estava naquele processo de que, cara, se eu for malhar fora, ali num lugar aberto, num solo aberto, vai passar os midianitas e vão roubar tudo de mim. Assim que estava a mente, o coração de Gideão. Então Gideão ali estava cansado. Porque ele sabia muito bem que ele ia levar um novo prejuízo. A Bíblia não fala se ele tinha levado prejuízo, o próprio Gideão. Mas eu imagino que sim. Porque a Bíblia fala, foi 7 anos. Né? E quando o pessoal produzia, os midianitas iam lá e roubavam tudo. Então Gideão foi aquela pessoa que levou muito prejuízo. Então ali ele estava cansado, irmãos. Mas não só apenas cansado. Ele estava com medo. Ele estava desacreditado. Ele estava... Eu acho que vocês estão entendendo esse cenário. Talvez você já passou por isso. Momento de cansaço, de luta, luta, luta. Problemas. E esses problemas sempre continuam. Você não tem fôlego. Você não tem paz. Você não tem alívio. Aí Deus aparece para esse homem, Gideão. Mas a Bíblia fala que Gideão estava cansado, com medo. Já não estava mais acreditando, irmãos. Ele estava naquele estágio em que ele estava entregue aos seus problemas. Ele estava entregue a esse cenário em que ele não tinha mais condições de sobreviver. Eu vejo que nesse cenário, meus irmãos, nós, diante dessa história de Gideão, nós podemos aprender muito com isso. Existem coisas boas aqui, que nós podemos tirar através desse texto, diante desse cenário tão difícil. Porque, e eu creio que essa palavra cabe para nós também. Às vezes nós estamos como Gideão, escondidos, tentando sobreviver em tempos difíceis, fazendo o possível em lugares improváveis. Porque ali ele estava malhando trigo ali num lugar improvável. Difícil ali. E às vezes nós estamos nesse estágio, nós passamos por esse estágio. Mas o que eu acho interessante, que os olhos de Deus estão abertos, irmão.
Os olhos de Deus estavam abertos na vida daquele homem. O homem que estava escondido no lagar. E eu acho interessante que Deus, ele chama Gideão num lugar escondido, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha algo na vida dele, irmãos, que por conta da situação da vida dele, ele fez com que o seu coração se endurecesse. E muitas vezes isso acontece conosco, queridos. Muitas vezes acontece isso conosco. Quando nós estamos passando por dificuldades, tempo de sobrevivência difícil, e a gente meio que se esconde diante dos nossos problemas. Eu vejo aqui nesse texto que Deus trabalha conosco da mesma forma. Deus olha para nós. E Ele sabe que todos nós aqui temos um propósito. Mas nós esquecemos desse propósito. E Deus, de certa forma, Ele quer que esse propósito se cumpra. E Ele se levanta para nos tirar do lugar onde nós estamos. Ele quer tirar nós do lugar aonde o propósito dele não vai se cumprir. E Deus tem poder para isso, irmãos. E diante de toda essa verdade, nessa história, nesse cenário todo, uma das coisas boas que nós podemos tirar aqui é que Deus vê em nós o que nem nós vemos. Amém por isso? Deus vê em nós o que a gente não vê em nós. Você já reparou quando você está passando por um momento difícil, situação difícil, você se sente um nada? Né? Quando o problema bate ali, você fica inseguro. E o seu coração enche de incertezas. O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser? O que eu vou fazer, meu Deus? Aí, de repente, você vai para onde, irmãos? Quando você está nesse dilema, você vai para o lagar. Você vai se esconder. Você vai sumir. Ninguém te acha. Nem os inimigos te acham. Porque você está com medo. A minha palavra aqui hoje, meus irmãos, para a sua vida, tem de bom ânimo. Anima. Tenha ânimo. A gente precisa ter ânimo na jornada dessas vidas, irmão. Na jornada dessa vida. A gente passa por muita dificuldade. A gente passa por processos muitas vezes dolorosos. Mas eu entendo que processos dolorosos muitas vezes são necessários. Mas o problema é que nós somos muito frágeis. No que se diz a dificuldade da vida. Nós temos um coração muitas vezes incrédulo. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está conosco. A gente tem aquele engano nos nossos corações em que nós achamos que Deus, e quando as coisas estão bem na nossa vida, é porque Deus está com a gente. Você concorda comigo, sim ou não? As coisas, estou ganhando dinheiro, estou com saúde, estou com isso, meu casamento está legal. Né? A gente associa que Deus está conosco e está nos abençoando. E é verdade isso. Mas o problema é que quando uma dessas áreas da nossa vida tem problema, a gente fala, nossa, cadê Deus? Cadê Deus? Meu Deus do céu, Deus esqueceu de mim. A gente entra em crise. A gente vai para o buraco. A gente se esconde, pensando que Deus esqueceu da gente. E a gente entra nesse processo doloroso. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, nesse processo doloroso, Deus está conosco, amém por isso? Deus sempre está conosco. Eu vejo aqui na Bíblia algo muito interessante. Parece que na palavra de Deus aqui, Deus parece que é até incoerente. Né? Deus está incoerente, mas não tem incoerência em Deus. Deus, ele chama que Gideão, que estava com medo, Deus o chama de homem valente. Quando a gente vê um homem se escondendo, com medo, a gente chama ele de quê, irmão? Covarde, medroso.
Né? No futebol a gente solta aquela palavra frouxo. Você é frouxo, irmão? Né? Parece que Deus estava ali incoerente. Mas é sabe o que acontece, irmão? Porque Gideão, naquele momento, ele não conhecia quem era ele. Ele não conseguia ver o potencial que ele tinha. Ele não conseguia ver que ele poderia sair desse lugar onde ele estava. Ele começou a olhar pela sua estrutura. Ele esqueceu, irmão, que Deus era com ele. E muitas vezes, isso acontece conosco. Diante dessa situação tão difícil, irmão, a gente esquece que Deus habita em nós através do Espírito Santo. E é Ele quem nos fortalece. E é Ele que nos direciona. É Ele que tem o poder de tirar a gente do lugar onde nós estamos e enfrentar as nossas dificuldades. É isso que nós precisamos enxergar. Nós temos que entender que existe uma força em nós que talvez muitos de nós ainda não conhecemos. É a presença do Espírito Santo, irmão. É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do Gideão ainda não se manifestava. Mas Deus fez questão de mostrar quem para ele? O anjo do Senhor. E você sabe quem que Gideão levantou um altar dizendo: o Senhor da paz apareceu para mim. Quem é o nosso príncipe da paz, irmãos? Posso ouvir? Quem apareceu para Gideão então, irmão? Jesus fez questão de mostrar: varão varoloso, você é forte. Não desanime, porque eu estou contigo. É como Deus falou em Isaías: seja forte, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei. É assim, meus irmãos, que Deus age. E muitas vezes, irmãos, nós, com o nosso coração destruído, emocionalmente destruído, a gente esquece que o nosso Deus age. E eu te pergunto, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Todos aqueles que toda aquela luta, meu irmão, que aparece na sua vida, que levanta com você, que de certa forma vem como um exército contra a sua vida, não é nada diante de Deus que está em você. E a gente não pode esquecer isso. E eu quero que nós essa noite possamos abrir os nossos olhos, como Deus vê quem nós somos. Os nossos olhos precisam ser abertos, que nós somos fortes. Que nós temos potencial, que não somos frágeis. Porque quando nós pensamos que nós somos frágeis, a gente se fica covarde, a gente fica medroso. Mas quando, irmãos, a gente tem esse entendimento, quando a gente entende que os nossos olhos precisam ser igual aos olhos de Deus, a gente se fortalece, a gente começa a entender, a gente começa a se mover por fé. A gente sabe que nós não estamos sozinhos. A gente sabe que barreiras foram feitas não para nos destruir, mas muito pelo contrário, para serem derrubadas. Isso tem que acontecer nas nossas vidas, amém por isso? Segunda coisa que nós podemos tirar desse texto: Deus vê coragem onde nós só vemos medo. Gente, eu vejo a graça de Deus sobre isso. Tanto que Deus é maravilhoso. Isso me fez lembrar aqui Asaf no Salmo 73, quando ele disse: Senhor, eu confesso a vocês quantas e quantas vezes já fui como Asaf. Senhor, eu vejo esses ímpios aí prosperando,
sendo abençoado, fazendo coisa errada. E a sua palavra de Deus diz que os justos prosperarão e os ímpios, né, vão morrer. Eu não estou vendo nada disso. Eu vejo só os ímpios crescendo. E eu aqui, um dilema danado. Tantos problemas. E não tem fôlego. Só situação difícil. E Asaf entrou em crise, irmão. E a Bíblia fala lá em Salmo 73 que quando ele foi diante da presença do Senhor no seu trono, o próprio anjo do Senhor disse a Asaf: a minha graça te basta, irmão. Eu estou contigo. Espera aí. Esse texto também me faz lembrar o pai do menino endemoniado dizendo diante de Jesus: Senhor, ajuda-me pela falta de fé. Estou vendo aqui meu filho, todo arrebentado. Não vejo saída para ele e não acredito mais. E ele pede para Jesus: ajuda-me com a minha falta de fé. Gideão aqui, irmãos, estava sem fé. Quando o anjo do Senhor apareceu para ele, o que ele disse? Ele foi? Não foi. Ele falou: Senhor, me dá prova. Me dá prova que o Senhor é comigo. Senhor, aquela história que eu fiquei sabendo lá no Egito, que o meu povo ali, a minha descendência, o meu povo estava ali sendo oprimido por Faraó. 400 anos e de repente o Senhor livrou esse povo. Eu conheço essa história, mas eu estou vivendo uma outra história. Eu vi aquele povo de Israel sendo abençoado e minha família aqui está passando o maior dilema. Eu estou passando o maior dilema, a maior luta. Então, irmãos, cadê a fé de Gideão aqui? Não tinha. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, que com o coração de Gideão cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de incertezas, Deus vê coragem no coração dele. Sabe por quê? Porque Deus não nos define pelo nosso medo. Deus não nos define pela nossa falta de fé. Mas Ele nos define pelo nosso potencial nele. Deus garantiu para Gideão que ele estaria com Gideão. E é por isso que Deus chegou diante do Gideão falando para ele: coragem. Tenha coragem. Tenha ânimo. Eu estou contigo. E da mesma forma eu falo com você, meu irmão. A gente não pode ter medo nessa vida, não. Diante dos desafios da vida. A gente precisa ter coragem. Você sabe por que nós temos que ter coragem? Independentemente da situação dolorosa, difícil. É porque Deus está conosco. Deus é conosco. A nossa força está em Deus. E Deus sabe disso. Deus, Ele nos define, meus irmãos. É porque Ele está conosco. Ele confia nele mesmo, porque Ele é a nossa força. É Ele que nos traz, Ele que abre todo o cenário para darmos vitória. É Ele que nos direciona. Então a coragem, meus irmãos, que nós temos no nosso coração, é porque Deus está conosco e vai ser assim todos os dias até a volta de Jesus. Amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho interessante a resposta de Gideão. Então Gideão ali, com aquele coração abalado. E eu vejo aqui que no texto, Gideão cheio de dúvidas. Esse processo doloroso. Deus não repreendeu ele, não reprovou ele. Porque você já viu uma coisa, quando a gente duvida? Cara, a gente associa a dúvida falta de fé. Você concorda comigo? Mas Deus, irmãos, é diferente da gente.
Deus é diferente. Deus aqui, ele não desistiu de Gideão quando Gideão, dá-me prova do Senhor. E não foi só uma prova não, irmãos. Foi 1, 2, 3, para ele ter certeza de que Deus estava com ele, que Deus iria dar vitória para ele. Eu entendo que é no processo que a nossa fé cresce, irmão. É no processo. A nossa fé, ela não começa de um dia para o outro, não. A gente não cresce em fé de um dia para o outro. Existem processos para que a nossa fé cresça também. Por isso que muitas vezes nós passamos por situações difíceis. Porque quando tudo está bom, é fácil ter fé. Mas quando as coisas estão ruins, inseguras na nossa vida, você pode ter certeza de uma coisa: a gente passa por dores, mas nós também passamos por amadurecimento. E o amadurecimento faz com que nós venhamos crescer em fé. E quando nós crescemos em fé, nós temos uma vida maior com Deus. Você crê nisso? Foi o que passou na vida de Gideão, e eu creio, irmão. E eu creio que é assim conosco também. Não é diferente. Eu quero que você entenda que obediência em passos pequenos gera coragem para desafios maiores. Muitas vezes nós não estamos prontos. A gente pensa assim: não, estou destruído, não está nada. Deus está falando com você aqui esta noite, irmão. Creia. Mesmo que o cenário seja ruim, Ele está contigo. O importante é você fazer como Gideão fez. Obedeceu. Obedeceu, foi. Mesmo com coração cheio de dúvidas, foi. Ele creu e Deus fez. Deus honra a nossa fé, mesmo quando ela é frágil. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último ponto que eu quero falar, que nós podemos tirar dessa história. A coragem, que muitas vezes falta para nós, se fortalece na presença de Deus. Se fortalece na presença de Deus. Se você observar aqui, se você observar o capítulo 7, o capítulo 8 da vida de Gideão, Deus fala com ele de uma forma muito intensa. Muito intensa. Existe um propósito para isso, irmãos. Porque ali, Gideão, ele precisava de obter confiança. Ele estava sem confiança no seu coração. E se você, principalmente no capítulo 7 aqui, que eu queria que você lesse em casa, porque se eu ler todo esse texto aqui, vai ficar um pouco prolongado. Mas do versículo 1 até o versículo 15, no capítulo 7, Deus fala com Gideão 3 vezes seguidamente. E Deus fala com Gideão. E Deus fala com Gideão. E Deus fala com Gideão. Foi bem diferente como ele falou com Abraão. Você lembra quando Deus apareceu para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Ali Deus apareceu para Abraão. Aí, de repente, Deus, passou uns anos, Deus lhe promete um filho, e nada desse filho. Nada desse filho. E Deus foi falar com ele depois de quantos anos, irmãos? Vocês sabem? Mais de 20 anos depois. Então você vê que Deus, ele age diferente na vida de pessoas. Porque Abraão, ele não precisava de ouvir a voz do Senhor. Existia um propósito, tinha um propósito na vida de Abraão. Mas aqui, Gideão, irmãos, nós precisamos entender esse propósito aqui. Para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Gideão, Gideão precisava ouvir a voz do Senhor intensamente. Você sabe por que disso? Porque o coração dele estava fragilizado. E para que esse coração gerasse uma nova confiança, Deus precisava falar com ele. O que nós podemos aprender com isso? A nossa maior fonte de coragem é estar perto de Deus e ouvir a sua voz, irmão. E como é que isso acontece nos dias de hoje? Será que eu preciso falar?
Como é que eu ouço? Como é que onde eu busco força? É na palavra, irmão. É na oração. É na congregação. É nós estamos aqui juntos. E eu creio que todos nós aqui estamos no mesmo barco. Quem é que nós não passamos por dilemas, irmãos? Né? Todos nós, eu aqui. De certa forma, foi uma coisa simples, mas eu fui apenas fazer... Vocês viram o meu sumiço aqui? Fiquei 3 semanas sem estar aqui. Fui fazer uma consulta, fui direto para a sala de cirurgia. Nem sabia. E aí? Você acha que eu fiquei dando glória a Deus ali, irmão? A presença de Deus é a sua palavra que nos gera confiança. Gideão precisava disso. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos buscar a presença de Deus. A gente não busca a presença de Deus de formas diferentes, a não ser essa, que é uma forma simples, mas ela é poderosa. Eu quero que nós entendamos, irmãos, que sem Deus nada somos. A gente não pode fazer nada, nós estamos destruídos. Mas com Deus nós temos tudo. Nós temos tudo, nós temos vitória, nós somos abençoados. Nós somos fortalecidos, nós nos tornamos corajosos. Nós temos ânimo. É a presença de Deus que nos traz essas verdades que fazem parte do nosso interior. E muitos de nós vivemos com a alma ferida por conta disso. Agora, se a nossa alma quer ser restaurada, fortalecida, a gente precisa buscar essa força que vem da parte do Senhor. E eu creio que Deus está aqui esta noite para nos fortalecer, irmão. Esta noite aqui, Deus colocou no meu coração diante dessa palavra que Deus quer nos fortalecer. Talvez você esteja num momento bom da sua vida, mas não é isso que eu quero dizer. Talvez você está num momento bom, mas a sua alma não está. Está faltando algo para você. E eu quero clamar ao Senhor a força de Deus sobre nós essa noite. Eu coloquei no meu coração durante toda a semana, Senhor, a comunidade de Nova Vida de Goiânia precisa ser fortalecida pelo Senhor. Precisa confiar mais no Senhor. Precisa ter mais prazer de estar na tua presença. Porque a fonte de força é o Senhor. A igreja de Nova Vida de Goiânia precisa ter esse discernimento e essa direção que vem da parte de Deus. Que sem Ele nada somos. E nós precisamos buscar esse revestimento, buscar essa força, buscar essa presença. E diante disso, meus irmãos, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nós pudéssemos orar. Eu queria que nós buscássemos esta noite essa força que vem lá do alto. Eu não vou perguntar como está você. Independentemente como nós estamos, eu creio que nós precisamos buscar a força de Deus. A nossa alma precisa do Senhor. Né? Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu preciso ser fortalecido. Precisa ser gerado em mim uma confiança intensa de que Deus está comigo todos os dias para me fortalecer, para me direcionar.
para abrir os olhos do meu coração, para tirar dentro de mim todas as dúvidas, incredulidade, falta de fé. E vocês não são diferentes de mim. Isso precisa ser gerado no nosso interior. Esse anseio de ser fortalecido por Deus. Eu preciso ser fortalecido todos os dias. É na força que vem da parte de Deus é que vai fazer eu entender quem é Deus na minha vida. Quem eu sou diante desse mundo. Porque é Deus que me sustenta, é Deus que me fortalece. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e conversasse com o Senhor. Se essa palavra falou no seu coração, se essa palavra gerou algo de desejo de ser fortalecido pelo Senhor, peça isso ao Senhor nesse momento. Ele é a maior fonte que nós temos. Fonte de força, fonte de riqueza, fonte de sabedoria. A graça dele está nesse lugar. Porque a presença dele está em nós. Peça força a ele, irmão. Se você está aqui esta noite abatido, precisando de uma força, você está no lugar certo, na presença certa. Se você está cansado, Jesus disse aos seus discípulos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor é o teu povo que está aqui. Humildemente, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença e dizemos ao Senhor: nada somos, nada somos.